Olá pessoal, eu sou a professora Kainan Villanova, professora de redação, e hoje no nosso EXP Resolve vamos resolver aqui todas as questões, não questões, mas a temática, as questões relacionadas ao tema consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Esse foi um tema de segunda aplicação, tão importante, né? Seria bom que fosse para todos os alunos, mas enfim. É importante que vocês entendam também o que essa temática queria aí e fundamental que a gente siga as pistas que a proposta de redação nos traz. Então, temos textos motivadores, dessa vez 1, 3 e 2 está ótimo, né? 2 e 3. Temos aqui que seguir os textos motivadores, mas obviamente usar o nosso conhecimento construído ao longo, né, da nossa vida, repertório sociocultural de diversas áreas. Vamos escrever um texto dissertativo em que falaremos sobre o assunto, é importante falar sobre o assunto, para isso a gente precisa de conhecimento e precisamos também argumentar, ou seja, defender o nosso ponto de vista. A gente vai unir essas duas questões para defender uma tese, né? Obviamente, não podemos esquecer da modalidade formal da língua portuguesa, sem gírias, abreviaturas, se vocês já sabem. E agora a gente vai descobrir quais as palavras-chave do nosso tema, consequências. E vou até dar um destaque. Toda vez que a gente encontrar palavrinhas e determinantes como consequências, efeitos, impactos, a gente precisa pensar numa estrutura que aborde causa, que vai ser o nosso problema, lá vem a dica, tá? E que consequência essa causa gera. Certo? Por quê? Se o tema não traz esse determinante, eu vou buscar as causas para que eu tenha soluções, certo? Mas quando ele traz consequências, eu preciso trazer a causa 1, que é o problema 1, e a consequência 1. A causa 2, que vai ser o meu problema 2, e a consequência 2. Assim eu tenho consequências. Uma questão importantíssima é entender que eu não resolvo a consequência. O problema 1 vai gerar a solução 1 e o problema 2 vai gerar a solução 2. Ok? É isso. Aqui, gente, é uma observação importante para que eu planeje o meu texto. Ajuda no planejamento, certo? E por que essa particularização? Porque quando há esse formato, muitos alunos focam apenas nas consequências e esquecem de trazer as causas. E o que eu vou solucionar são as causas, não as consequências. Resolvendo o que causou aquela situação, eu evito essa consequência. Beleza? Vamos terminar de ver o tema, né? Então, consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Então, o nosso assunto mais amplo traria aí os padrões de beleza idealizados, né? E o recorte seria exatamente voltado para a gente mostrar quais as consequências dessa busca, ok? Por padrões de beleza. Tranquilíssimo, um tema facinho, a gente já começa a pensar em um monte de coisas dentro desse universo, mas antes de selecionar qualquer argumento, a gente vai seguir as pistas dos textos motivadores. O que o texto 1 diz? A beleza parece caminhar em uma linha tênue entre as escolhas do indivíduo e a imposição coletiva. Ou seja, o texto 1 já está dizendo que nós somos influenciados por uma imposição coletiva. Se, por um lado, cada um pode buscar a beleza da maneira que considerar melhor para si, por outro, cuidar da beleza torna-se um imperativo, quase que uma ordem, né? Modelos funcionam como fonte de comparação social e a exposição às imagens idealizadas da mídia tem como efeito uma redução no nível de satisfação dos indivíduos com relação à própria imagem. Gente, isso é muito interessante.
O que a gente tem aqui é que há uma comparação promovida pela mídia que faz com que o indivíduo nunca fique satisfeito. Eu não sei se vocês são assim, mas automaticamente vem à minha cabeça, em terra de chapinha, quem tem cachos é rainha. Oi, prof. Gente, essa é uma propaganda de uma marca de shampoo que incentivava a população a manter os cachos ou a voltar à sua origem. Por que isso? Chegamos numa situação em que quase todas as pessoas alisaram o cabelo para seguir um perfil, para se sentirem iguais às personalidades, né, que a mídia diz que são o perfil de beleza, o padrão de beleza. E aí vem uma propaganda que diz em terra de chapinha, quem tem cachos é rainha, ou seja, agora a gente vai desfazer isso. Nunca você vai ficar satisfeito, porque sempre a moda vai circular, vai girar algo que era da moda, agora não é mais, e surge uma novidade, para que, obviamente, né, haja uma comercialização, haja venda, compra, para girar aí toda essa economia e o capitalismo. Este processo de comparação social também influencia fortemente a autoestima do indivíduo. Gente, lembram do tema consequências? A particularização, a pista aqui. Ou seja, olhem que massa esse texto, melhor dizendo, foi muito bonzinho. Ele já nos deu a causa 1. Influência da mídia. E ele também nos deu a consequência 1, que é o quê? Um problema de autoestima. Então, uma pessoa pode ficar entristecida, pode chegar até a um transtorno alimentar, por exemplo, a depressão, por conta dessa situação. Vejam que interessante o que o texto forneceu. Isso quer dizer que eu sou obrigada a usar essa causa, essa consequência? Não. Quer dizer que eu posso ser penalizada por seguir? Não, porque eu captei a ideia. Eu, como aluna, vou ter que desenvolver e provar do meu jeitinho. Isso é interpretação, não cópia. Tranquilo? A percepção de uma discrepância acentuada entre o real e o ideal, outra dica massa, falo já disso, gera ansiedade e sentimento de insatisfação com relação ao seu autoconceito e, consequentemente, uma redução na autoestima. Aqui eu tenho a consequência que nós acabamos de ver. Na tentativa de atingir um ideal estético socialmente aceito, muitos se dedicam a uma luta incansável para esculpir o corpo perfeito e aproximar-se de um padrão de beleza. Quem prega esse padrão? A mídia. Gente, esse texto é muito rico. Ele dá todas as pistas. Quem não sabia o que escrever tem um gabarito, digamos assim, aqui. Por quê? Quando a gente fala de real e ideal, a gente tem claramente na nossa frente as fotos. A gente tem aí a tecnologia. E a gente tem uma dica das redes sociais. Gente, o que é que eu tenho nessas opções? Filtros. E o que é que esses filtros fazem? Eles mostram a realidade? Não. Eles mostram perfeição, que não existe. E pessoas normais querem se igualar a filtros. Muito diferente do que acontece na realidade.
realidade. Então, vocês podem falar das redes sociais, dos filtros, né, de como há essa enganação do Photoshop, inclusive, né, um programa específico para você diminuir, tirar as imperfeições, modificar a realidade. Importantíssimo. Texto 2. Os transtornos alimentares. Opa! O que é isso, gente? Consequências. De quê? Dessa busca por um padrão de beleza idealizado, vendido pela mídia. Mais relevantes em nosso contexto sociocultural são a anorexia e a bulimia nervosas. A anorexia nervosa se caracteriza pelo pavor descabido e inexplicável que a pessoa tem de engordar. Gente, se a gente pegar 10 revistas, quem vai estar na capa? Um mesmo padrão, um mesmo estilo, mulheres que têm o mesmo estilo de corpo, altura, cabelo, pele, perfil do rosto. Se a gente pegar revistas que têm homens na capa, a gente vai ver homens musculosos, altos, com o mesmo estereótipo. Então vejam, como querer ser diferente se o que se enxerga é um perfil, é um padrão? Então não se esqueçam de que a mídia é grande contribuinte, com grave distorção da sua imagem corporal, tá? Para atingir esse padrão de beleza inatingível, importantíssimo, o anoréxico se submete a regimes alimentares bastante rigorosos e agressivos. Já a bulimia nervosa se caracteriza pela ingestão compulsiva e exagerada de alimentos, geralmente muito calóricos, seguida por um enorme sentimento de culpa em função dos excessos cometidos. Não podemos perder de vista que a formação da autoimagem corporal de cada pessoa está fortemente influenciada pela maneira como a sociedade impõe o que é ter um corpo apreciável. E aí a gente não pode esquecer, certo, dos padrões de beleza que mudam de acordo com o tempo, né? E de acordo com o lugar. Isso é muito importante. Nós já tivemos momentos em que o padrão de beleza era totalmente diferente do que a gente encara hoje. Mulheres protuberantes, né, com seios fartos, quadris largos para serem boas parideiras. Uma mulher magra como a de hoje, né, segue o padrão aí das capas de revista, era considerada ou pobre ou doente diante do período. Inclusive, na pré-história, a gente tem a deusa de Willenhorst, que era toda protuberante, né? E era idealizada. Então, observem aí que na história a gente já teve um perfil muito diferente. E quando a gente fala de lugar, não podemos esquecer das mulheres girafa. Na Tailândia, né? Lá, ó, que lindo, vou desenhar para vocês. Quanto maior o pescoço de uma mulher, mais bonita ela é. E aí, o que acontece? Quando elas nascem, já pequenininhas, vão crescendo, é colocada uma argola no pescoço delas. Vocês acham que o pescoço delas cresce? Não. Gente, vejam que estranho. Os ombros, teoricamente, são assim, certo? Com o peso das argolas, há uma queda dos ombros. Observem aqui. O pescoço não cresceu, mas essa queda provoca a ideia de que esse pescoço é maior. Então, lá é bonito ter o pescoção. Aqui no Brasil, não. Então, observem que esses padrões, eles vão mudando de acordo com a situação. Então, vejam, né? Como isso é bastante complicado. E por que, então, a gente sabendo dessas questões ainda cai nessa influência midiática, no que a sociedade impõe? Na verdade, existe uma série de questões por trás disso. Faltam filtros críticos, informação, educação e uma quebra, né, que desmascare, digamos assim, toda essa situação. Algumas pessoas começaram a mostrar indignação a isso. E, por exemplo, vocês já devem ter visto nas redes sociais
Uma mulher que tira uma foto numa posição, o corpo dela tá perfeito. De repente ela murcha a barriga, ela não murcha mais a barriga, ela solta, né? Diminui a postura ou pressiona a perna de uma forma diferente e as imperfeições começam a aparecer. Parece que o conto de fadas de repente diminuiu. E falando em conto de fadas, já está surgindo aqui na minha mente para vocês a história do patinho feio, né? Que nasceu numa família, mas ele não era pato, ele era cisne, então ele era estranho, ele era diferente. E, na verdade, vocês conhecem o final da história, ele percebeu que ele estava num lugar errado e ele era lindo, tinha a sua beleza. Então, observem quantas coisas, se eu me empolgar mais, eu nem chego aqui a terminar, então vamos para o texto 3. Olhem. Texto 3. Nayana já ouviu que quando a mulher é mais alta do que o homem, o casal fica feio. A Nayana e o Beto transbordam felicidade e não entendem como alguém pode achar o amor feio. O que esse texto nos mostra? Que o que é feio para alguém pode não ser feio para outro alguém. Isso tem muito a ver com gosto, com estilo. E a beleza é algo totalmente relativo. Como o amor pode ser feio, né? Então, faz a gente refletir sobre essas questões e nos incentiva a aceitar outras questões e outras reflexões que não sejam totalmente pregadas tanto pela sociedade quanto pela mídia, certo? O que a gente pode abordar dentro desse universo para fechar aí? Vejam, várias são as consequências, então, dessa busca pelos padrões idealizados. Vimos aqui os próprios transtornos alimentares, como a anorexia, a bulimia. No texto não trouxe, mas nós temos a vigorexia, que acomete mais garotos, né? Que mesmo sendo um pouco fortes, eles acham que não são, querem ser cada vez mais fortes, musculosos, para atender também esse padrão que existe. A gente pode pensar numa coisa muito legal, que é tentar trazer representatividade. Em diversos espaços, na mídia, né? O herói, o mocinho, a princesa, eles seguem o mesmo estilo. Se a gente for analisar as princesas dos contos de fadas, elas têm o mesmo perfil. Isso foi mudando, né? Vocês podem lembrar de Shrek, que traz uma princesa e um príncipe que são ogros, né? Para mudar um pouco essa perspectiva. Então, abrir novos espaços. E a gente tem uma informação bem legal das bonecas da Barbie, né? A gente pode lembrar das bonecas Barbie aí, da empresa Mattel, que recentemente trouxe essa representatividade. E a Barbie, que por anos tinha aquele estereótipo, agora tem uma forma de apresentar a beleza diversificada. Então, não só aquela mulher alta, magra, loira, mas agora vários perfis, mulheres que ocupam cargos diferentes. Nós temos agora, né, em 2021, uma cientista em homenagem a uma biomédica brasileira que conseguiu aí, né, um avanço grande, que foi uma descoberta aí no genoma para combater a questão da Covid. Então, isso é muito importante. E com essa representatividade, as pessoas começam a se enxergar ali e a entender que a beleza está em todos os locais e em todos os olhares. Para a gente fechar, não se esqueçam de algo muito importante na mitologia, né? Narciso. Vou botar aqui para vocês. E da expressão narcisismo, que é aquela expressão que se relaciona a quem excessivamente se admira, a quem é tão vaidoso. Isso pode ser muito ruim. Narciso, né? Segundo a mitologia, admirou tanto a sua imagem que morreu afogado quando tentou pegar a sua imagem. Então, filtros críticos para não cair na influência da mídia e entender que existe algo muito além dessa perfeição, e sim a realidade, que é a realidade
certo? Espero que vocês tenham entendido. Arrasem aí, esse é um tema muito importante e a proposta estava cheia de dicas para nós. Esse é o objetivo, entender como a proposta pode ser uma ferramenta útil na sua interpretação e que ajude aí na sua produção textual. Tchau, tchau, gente. Até o próximo tema.